Olá, bem-vindos a todos a nuestra videoclasse número 4 del curso Promotor de Salud y Longevidad. Antes de adentrarmos al tema de hoy, me gustaría de aclarar algunos puntos, porque parece que algunos están teniendo algunos cuestionamientos. Bueno, primeiro, quando uno se inscreve para esse curso, recebe um PDF eletrônico do curso del livro texto que se chama Salud e Longevidade em 12 Passos, ok? Depois vai poder aceder em YouTube os vídeos que nós outros estamos produzindo, ok? Aí, juntamente com o vídeo, nós enviamos também o link do vídeo, ou seja, enviamos também um questionário, uma prova, não, com 10 perguntas, e vamos enviar também algumas orientações de como se livrar de determinados hábitos basado em la classe que hablamos. O curso não tem época para começar. Você pode começar em qualquer época. Há gente que começou há 3 semanas, outro está começando hoje, ok? Não há, ou seja, nós não exigimos que você lo empiece em tal determinada fecha e que lo termine. Você vai manejar o tempo que você tem para ler o livro, as páginas que nós assinamos a cada vez que temos uma classe, responder a prova, o pequeno questionário, e mirar o vídeo e entrar na parte interativa que nós vamos falar ahorita. Então, à medida que você vai lendo o livro, mirando os vídeos e contestando as perguntas, você então vai avançando e vai chegar o momento em que vai terminar o curso e ter então sua certificação em promotor de vida saudável. Ok? Bueno, aqueles que não estão inscritos em nosso curso podem também ter acesso ao vídeo, claro, está em YouTube, é algo público, mas se querem ter acesso ao material escrito, tem que inscrever-se. E eu os animo que se inscreva e que se junte aos centenários de estudantes que temos ao redor do mundo, ok? Preparando a gente para que pueda viver uma vida saudável e manter lejos de ellas esses fantasmas de las enfermedades, ok? Bueno, hoy nosotros empezamos una parte muy importante y fundamental de nuestro curso, ok? Hoy nosotros empezamos con que nosotros llamamos de la parte interactiva, o sea, a partir de hoy nosotros vamos a empezar a hablar de algunos hábitos que tienen que ser vencidos, ok? E você terá uma semana para poder trabalhar com esse hábito, ok? E depois, na outra videoclasse número 5, vai vir outro hábito, hasta que você vai notar que, à medida que vai cambiando dessa maneira interativa com o curso, que muitos problemas de saúde se vão quedar ao largo do caminho. Bueno, hoje, nossa classe se titula El peligro del comer en exceso, la glutonería, comer demasiado. Se há um hábito que pode provocar tantos problemas para a saúde e que se manifesta de maneira lentamente em nosso organismo e que parece ser um hábito muito inocente e que a vezes a gente hace até burla, é o hábito que comer mais do que uno necessita, comer demasiado. Tem um impacto muito negativo, não somente em los anos que a pessoa vai viver, assim como em la calidade de los anos em que vai viver. Bueno, ¿por que se come muito? Essa é a pergunta, não? Nós temos um sistema onde há 2 hormonas que regulam o hambre e a saciedade. Essas hormonas, uma se chama grelina, que dá a sensação de que necessitamos de energia, e a outra se chama leptina, que sinaliza quando nós já não necessitamos de energia. O problema é que há 3 alimentos que são comidos em grande quantidade, que é o açúcar, a sal e a grasa,
que hace um verdadeiro desarreglo neste controle fisiológico natural. ¿Por quê? Porque o açúcar, a sal e a grasa estimula a produção de alguns hormonas, entre elas a hormona dopamina, que é a hormona do prazer, e é um momento em que a gente já não está mais comendo simplesmente por la regulação de grelina e leptina, sino simplesmente por el placer de comer, por la sensação que lhe dá el comer. Então, se empieza a se comer demasiado. Chega o momento em que a mente então se acostumbra. Então, o que vai passar? O placer de comer vai estar por encima da regulação fisiológica e os mecanismos da sensação de hambre e da saciedade agora já não funciona e a pessoa empieza a comer, comer, comer. Bueno, o comer em excesso está relacionado tanto a la quantidade dos alimentos como a la calidade dos alimentos. Ok? A la calidade, não, a la quantidade e a la frequência está relacionado com a quantidade dos alimentos e a frequência. Há pessoas que comem pouco, pero comem pouco todo o dia, não? E há outros que comem muito também, não comem todo o dia, pero toda vez que vai comer, se come muito. Então, tanto a frequência como a quantidade significa el comer muito. Bueno, el comer em excesso predispone as pessoas para uma série de enfermidades. Uma das primeiras é a obesidade e o sobrepeso. Por que a gente gana peso quando come em excesso? É muito simples. Quando nós comemos mais do que nosso corpo necessita, há como que um excesso de energia. E o corpo tem que fazer algo com esse excesso. Então, o que vai fazer? Todo o excesso, a princípio, o hígado lo vai transformar em célula adiposa para almacenar essa grasa. ¿Ok? Pero chega o momento em que esse almacenamento já não é suficiente, então o corpo começa a depositar nas artérias, começa a produzir processos inflamatórios, e aí vai criar uma série de enfermidades, principalmente as enfermidades que nós chamamos de la síndrome metabólica, não? Que é a obesidade, diabetes, hipertensão e o aumento do colesterol de baixa densidade e os triglicerídeos. Ok? Esses 4 problemas de saúde é responsável por la mais grande a causa de mortes em todo o mundo. Bueno, o diabetes, ¿por que aparece? Porque quando a pessoa come muito, então a célula já tem energia, terá um montão de energia no torrente sanguíneo. Então, a insulina tenta estimular a célula para que pueda passar energia, mas não a necessita. Então, se empieza a ter uma resistência à insulina. E isso cria um ciclo vicioso, ¿por quê? Porque agora o reflejo da fome del hambre está afetado e a pessoa agora e seu corpo vai querer sempre a energia de maneira mais acessível e rapidamente. O corpo já não quer utilizar as grasas como fonte de energia porque está chegando muita energia através das calorias vazias. Então se empieza a resistência à insulina e vem aí também diabetes. A hipertensão, ¿por que se ocorre a hipertensão? Bueno, nós temos um coração que é uma bomba, essa bomba tem que bombear para os tubos que são as artérias e as venas, não? Pero à medida que você vai acumulando grasa em la parte interna desses tubos, você vai diminuindo, não? O espaço por onde a sangre passa. E aqui temos uma bomba, pero agora temos um sistema vascular com uma maior resistência, então se tem que aumentar a pressão para que puedan as células ter então oxígeno, nutrientes, cambio de gases, porque senão a pessoa morreria. Então, se aumenta a pressão em lo que nós chamamos de pressão arterial idiopática essencial, que a medicina disse que não sabe a razão, e eu estou explicando aqui a razão, é porque o coração tem agora que bombear a sangre por uma resistência mais grande, para não comprometer, então, as células que estão nas extremidades. Então, essa é a razão.
A dislipidemia traz outro problema que faz com que a sangre se torne também mais gruesa. Então, uma bomba sempre vai ter mais dificuldade de bombear um líquido que está mais grueso do que um líquido mais fluido. Então, se aumenta a pressão arterial também por isso, ok? E aí chega um momento que vai aparecer os problemas coronários, aparece câncer e também os problemas digestivos, não? Então, o comer em excesso dá origem a um montão de problemas de saúde, ok? Bueno, altera também a função cerebral. Por que o comer em excesso altera a função cerebral? Bueno, le va a alterar a função cerebral de duas maneiras, a curto prazo e a largo prazo. A curto prazo, eu vou perguntar a você, quando uma pessoa come muito, que siente depois que come muito? Sente ganas de dormir? Claro. ¿Por quê? Bueno, porque puso sobre seu estômago uma carga tão grande que agora o que o cérebro faz? Vai pôr essa pessoa em uma marcha muito lenta, ok? Para poder cuidar desta sobrecarga. Então, há um desgaste de energia física, porque todo o processo digestivo há um desgaste de energia física e também energia nerviosa. A energia física se dá com o movimento do estômago, ok? Chamamos movimento peristáltico. E a energia nerviosa é porque todo o processo digestivo é controlado por el cerebro. Quando antes de começar o processo digestivo, o cérebro já está trabalhando, já está estimulando a síntese de ácido clorídrico, de pepsina, de todas as enzimas para o aparato digestório, está estimulando na vasodilatação em la parede do estômago para que haja uma correção de sangue, para que a sangue pueda atrair calor, porque todo o processo digestivo é mais eficiente com calor. Estimula os nervios para estimular os músculos que estão fazendo com que o estômago se mueva para mesclar bem os alimentos com o jugo gástrico. Então, é um desgaste de energia nerviosa, assim como um desgaste de energia física, e vai trazer problemas acaba alterando a função cerebral. Bueno, vem também indisposição, ok, de imediato, e a largo prazo vai criar o que nós chamamos de um cansaço crônico. E eu sempre digo à gente, mira, vocês podem mirar, nunca se comeu tanto na história dos seres humanos e nunca se viu tantas pessoas cansadas, indispostas, deprimidas e enfermas, porque a maioria que está cavando sua sepultura com seus próprios dientes. Bueno, provoca também um desconforto. Esse desconforto pode ser um desconforto imediato. Por exemplo, um estômago de um ser humano, em promédio, aguenta mais ou menos 100 mililitros, não? Pero lleno, ele vazio, 100 mililitros, pero lleno pode chegar a 1 litro, ok? Isso vai variar dependendo do tamanho da pessoa, estamos falando aqui de promédio. Pero se a pessoa sigue comendo, o que vai passar? Bueno, o que vai passar é que vai passar de 1 litro, o estômago se vai distendendo, e à medida que o estômago se distende, a pessoa perde menos a sensação de que está lleno e sigue comendo mais, e se genera aí um ciclo vicioso. Pode provocar também náusea e vômito, e não rara vez eu vejo pessoas que comem muito e depois se põe aí a vomitar, né? Vai provocar também a distensão abdominal, que está relacionado à quantidade de gases que se produzem. Pode generar várias enfermidades do mesmo sistema digestivo. E uma das enfermidades que genera com muita frequência, é quase que uma epidemia que há entre a população, é o refluxo gastroesofágico. Ok? Por quê? Porque você tem um estômago muito lleno de alimentos, e aí tem sólido, tem líquido e tem gases. E à medida que ele vai se contraindo em seu peristaltismo para mesclar os alimentos com o jugo gástrico, à medida que vai vindo para arriba, vai ponendo uma pressão
en la válvula que nosotros llamamos gastroesofágica, que separa el estómago del esófago. Y a veces empieza a pasar entonces ese líquido ácido para el esófago. E aqui porque que uno sente uma sensação de que está queimando, porque é um ácido. O estômago tem um tecido interno que se chama mucosa, que não permite que o ácido clorídrico derrira o próprio tecido do estômago. Por quê? Porque à medida que vai produzindo ácido, também vai liberando água e vai liberando bicarbonato de sódio para poder ir alcalinizando, mas o esôfago não conta com essa proteção. E à medida que esse ácido vai vindo, vai provocando lesões, e as lesões podem chegar mais arriba. Há pessoas que têm problema de la voz, simplesmente porque o ácido começou a provocar uma irritação. Há pessoas, por exemplo, que têm asma, que às vezes desencadenam uma crise de asma, porque por el mismo reflujo, e pouca gente sabe disso. E se pode haver uma alteração del tejido del mismo esófago, que nós chamamos esófago de Barré ou uma acalásia, até chegar a um câncer do esófago, que é um dos cânceres, dos tumores mais agressivos do diagnóstico al óbito, del óbito a la muerte, mais ou menos de 6 a 8 meses, 6 a 9 meses mais ou menos. Ok? Então, cuide-te com essa questão do reflujo, não se deve julgar, não se deve julgar com isso, tem que eliminar o mais pronto possível. Então, aí vai facilitar a presença de úlcera, porque seu estômago está trabalhando demasiado, muita acidez, e às vezes se produz tanto ácido que chega um momento que a capacidade do estômago começa a produzir menos ácido, então essa hipocloridria pode levar à formação de úlceras, a gastrites ou pangastrites, e a parte disso, todos os processos inflamatórios que podem ocorrer ao largo de todo o trato digestório. Bueno, uma das razões também, um dos problemas relacionados com o comer em excesso é que estudos mais recentes estão relacionando o comer em excesso com a inibição da atividade da corteza prefrontal. Ok? A corteza prefrontal está em lóbulo frontal. Ok? É aqui que ocorrem as tomadas de decisões. É aqui que nós planeamos. É aqui que nós temos nossa função executiva. É aqui que nós evaluamos riscos. E é aqui que está o centro de nossa consciência e de la moralidade. E à medida que vamos comendo, nós acabamos de inibir esta corteza, este centro da corteza pré-frontal, e podemos chegar a um momento em que não vamos a perceber mais lo que é certo, lo que está equivocado, porque começamos a perder aos poucos esta capacidade, mientras estamos comendo mais do que deveria. É interessante notar que ao largo da história dos seres humanos, todos os grandes impérios que conquistaram o mundo em meio a escassez e sacrifício, todos eles, sem exceção, vieram a sucumbir, tumbaram delante de la glutoneria. Aí nós vemos Babilônia, os medo-persas, os gregos, Roma, e nós estamos vendo também o último império, que é os Estados Unidos. Quantos tipos de alimento, quantas calorias vazias, e como se come demasiado. A obesidade e o sobrepeso já está cobrando um tributo pesado à população. Esse é o país que mais gasta em seu sistema de saúde e é o país em que mais há enfermidade relacionada ao estilo de vida. Então, essa inibição, ¿por que ocorre isso? Bueno, a única maneira por la qual Deus se comunica com os homens depois do pecado é através de las neuronas de la corteza frontal. E se empieza a haver uma inibição de sua atividade, significa que nós vamos aos poucos perdendo a capacidade de discernir muitas coisas. Então se torna uma luta espiritual. A consciência e a moralidade empieza a ser relativizada. Então
nós necessitamos de vencer esse hábito de comer demasiado para poder também termos uma boa consciência. Muito bem. Hasta aqui vamos com esta classe. Agora, o que vocês vão fazer? Le vamos a enviar a hoja com o questionário, assim como as páginas que você tem que ler do livro, e aí você vai fazer sua prova. Aí também vai ter as orientações de o que fazer para diminuir a quantidade de alimentos que uno come. Agora nós não estamos preocupados com a quantidade de alimentos, isso vamos ver mais adelante. Agora estamos preocupados com a qualidade, melhor dizendo, não estamos preocupados com a qualidade dos alimentos. Mais adelante vamos estar preocupados com a qualidade. Agora estamos preocupados solamente com a quantidade. E o material que nós vamos enviar juntamente com o questionário de avaliação, aí vocês vão ter as orientações fundamentais para que puedan vencer esse hábito de comer demasiado ou para que puedan orientar outras pessoas a vencer esse hábito de comer demasiado, se não há um problema que lhe afeta. Muitas pessoas não têm esse problema, comem pouco, pero digo que muita na força da expressão, em realidade, uma pequena minoria da população não come muito, a maioria come muito e necessitamos a comer menos. E como eu mencionei anteriormente, tanto os que são delgaditos, ok? Uma pessoa que é um ectomorfo, ou seja, come e não engorda, sim, e não acumula grasa subcutânea debaixo do tecido subcutâneo, pero essas pessoas começam a acumular grasa debaixo, ao redor das vísceras, dos órgãos. É por essa razão que tem os mesmos riscos para a sua saúde. É por essa razão que sofre de ataque do coração, tem derrame. Por quê? Porque o corpo maneja de maneira diferente. Portanto, ser delgadito não é, digamos assim, uma licença para comer demasiado. Ok? Bueno, aí está. Esperamos que vocês estudem, que ponham em prática e que puedan aprender para que puedan também ensinar. Muito pronto, já quando terminarmos o curso, já teremos o certificado e já estará vivendo essa experiência e estará capacitado para poder ensinar, para poder educar a gente, e vocês não sabem que bem vão estar fazendo a população, ajudando-los a ver uma vida saudável, prevenindo enfermidades e aumentando a expectativa de vida e a qualidade de vida de uno. Estaremos aqui em nossa lição número 5, provavelmente no próximo lunes. Ok? Bueno, que Deus bendiga a cada um de vocês e nos vemos aí em la lección número 5. Cuídense muito e hasta allá.